iniciar essa nossa celebração de memória viva, nós vamos convidar os irmãos e irmãs que vão participar e falar durante essa assembleia de oração. Dom Clóvis Kleiner, nosso arcebispo, pastor Zwinglio, podia sentar aqui, né? Professor Jeff Ramalho, professora Tereza Leite, pastor Eduardo Gross, está ali, pastor Rolf Schünermann, Dr. Celso Martins, não chegou, Leda Schmidt, pastor Luiz Paulo, pastor Messias, professora Beatriz Miranda e eu. Nós vamos iniciar o canto de acolhida. E nós estamos aqui reunidos para vivermos o sentido profundo da comunhão.
nós estamos aqui junto com os pastores, que não digo de outras igrejas, mas da Igreja de Jesus Cristo, em busca de uma unidade para que realmente se possa realizar o sonho de Cristo no capítulo 17 de São João, que eles sejam um, como tu, Pai, e eu somos um. Que esta seja a grande oração que juntos fazemos, porque a mesma fé é que nos vitaliza, e a mesma fé é que nos torna comum tantas opções. É bom recordar as palavras do Papa João 23. Vamos buscar mais do que nos une e só depois aquilo que ainda nos divide. Porque a base desta opção profunda é sempre por Deus. Eu gostaria de trazer aqui como saudação, como acolhida a todos, as palavras do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, mudando um pouco com a licença de Paulo, só algumas pequenas palavras que são mais locais. Paulo, chamado a ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e cada um de nós, irmão e irmã, que está aqui presente, a Igreja de Deus que está em Juiz de Fora, e em tantos outros lugares dos quais nós viemos, e aos que foram santificados no Cristo Jesus, chamados a ser santos, com todos os que invocam em todo lugar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que neste momento de oração nós queremos buscar a grande união que existe na Trindade Santa, para que esta união da Trindade possa fazer que todos nós sejamos sempre unidos no grande projeto de salvação de Deus. Por isso, invocamos a Trindade cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Nós podemos nos assentar. Agora o pastor Zwinglio dará para nós a motivação e o sentido dessa memória que estamos fazendo hoje. Queridas irmãs, queridos irmãos, é num misto de alegria, de tristeza, essa coisa confusa que caracteriza a saudade, que eu quero relembrar a figura humana do pastor luterano, do crente ecumênico, do cristão Breno Schumann, que há 25 anos, em toda a potencialidade da sua jovem idade, nos deixava. Nós não entendemos por quê. Nós atribuímos isso ao mistério insondável da vontade de Deus. Este é um momento de memória. A memória é sempre subversiva, porque ela nos faz retomar as verdadeiras dimensões da vida para podermos continuar a vivê-la e a refazê-la e a reinventá-la cada dia. Esse é o momento em que nós celebramos uma ausência. Pelo simples fato de celebrarmos essa ausência, nós a fazemos de novo presente em nosso meio. Breno Schumann, o jovem pastor agitado, que criou tantos problemas, tantas incomunidades para tanta gente, porque ele vivia
desde o sul do Brasil, passando pelo Rio de Janeiro, instalando-se em Juiz de Fora, a sua trajetória curta foi, no entanto, incandescente, importante, decisiva. E é com muita alegria que nós nos reunimos hoje para dar graças a Deus pela sua vida que foi importante e que deixou marcas profundas na vida da igreja que se reúne em Juiz de Fora. Ele é um marco na história do Departamento de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, junto com o padre Jaime, que infelizmente não pode estar aqui conosco nessa manhã. Ele foi um dos pioneiros nesse esforço. Deixou marcas na sua comunidade evangélica luterana, deixou marcas pela sua militância ecumênica no conjunto das demais igrejas que aqui se encontram. Portanto, nós damos graças a Deus por essa vida e esperamos que o que o Breno fez e deixou escrito e marcado em nossas memórias continue a nos alimentar para, nesses tempos anti-utópicos, profundamente anti-evangélicos e desamorosos, nós possamos nos sentir fortalecidos, sabendo que não estamos sós nessa grande caminhada, nessa grande aventura da vida, mas que Ele continua conosco, que Ele continua em nós. Demos graças a Deus pela vida do seu servidor, Breno Schumann. Para que a gente comungue mais profundamente a vida do pastor Breno, muitos não conhecemos, o professor Jeter Ramalho vai fazer a memória agora da sua vida. Eram 3 horas da tarde do dia 11 de maio de 1973. Breno havia estado na sua comunidade luterana, aqui de Juiz de Fora, e ia para a Mar de Espanha, para uma outra comunidade, fazer o sermão daquele domingo. Ele ia acompanhado da sua esposa, Mariane, e um desastre de automóvel, numa curva da estrada, ele teve um choque com outro veículo, morreu Breno, morreu Mariane, morreu uma outra pessoa da comunidade que estava em sua companhia, e uma outra pessoa resistiu ao choque. Nós todos recebemos a notícia do Rio de Janeiro, o Breno morreu. Eu creio que essa homenagem desta manhã não pode só ser dedicada ao Breno. Acho que nós temos que incluir Mariane nessa homenagem. Sua companheira, jovem, tinha 30 anos, estava grávida do primeiro filho. Sua companheira de tanto tempo estava com Breno nesse último momento. Breno nasceu no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em outubro de 1939. Ele tinha, portanto, 34 anos quando faleceu. Ele era casado com Mariane há 6 anos. Ele foi pastor no Rio de Janeiro durante os anos 64 e 68. E esteve em Juiz de Fora como pastor nos anos de 70 a 72. Ele cursou teologia no Seminário Luterano de São Leopoldo. Fez pós-graduação na Suíça, no Instituto Ecumênico de Possey, do Conselho Mundial de Igrejas, e em Göttingen, na Alemanha. Ele teve uma vida curta, mas extremamente instigante e desafiadora. Ele colaborou com a editora Vozes. Ele foi um dos fundadores do Centro Ecumênico de Formação.
sempre muito presente em todas as atividades. A perspectiva ecumênica de Breno fazia com que ele ultrapassasse não só o seu local, não só a sua igreja luterana. Breno era mais do que a igreja luterana, era mais do que o seu local. Ele tinha um compromisso muito efetivo com o reino de Deus, com a justiça e com o discipulado. Eu tive a oportunidade, depois que me comunicaram que eu deveria falar alguma coisa sobre Breno, de fazer a leitura dos seus, talvez dos últimos 20 sermões que ele sempre fazia na sua igreja. Breno era muito disciplinado nesse assunto. Ele escrevia todas as suas prédicas. E há uma coleção dos seus sermões, talvez uns 90, uns 100, muito curtos, muito incisivos, muito explosivos algumas vezes, a maneira como ele falava. Ele tinha um humor realmente fora do normal. Eu me lembro que numa das reuniões que nós estávamos, e Rubem Alves havia chegado dos Estados Unidos, estava contando as suas experiências, estávamos fazendo um exercício corporal, que as pessoas se deitavam e colocavam a mão uma nas outras, e no momento daquela solenidade, daquele momento de inspiração, o Breno levanta e diz assim: muito bem, então Rubem Alves importou a mão boba para ser colocada no Brasil. Naquela solenidade, o Rubem, enrubescido, não sabia, que ele desmanchava todos aqueles elementos. Naquela reunião onde todos estávamos muito preocupados de como vencer a repressão, de que maneira se poderia propor alguma coisa que fosse interessante para romper o silêncio da imprensa, a censura. Muito sério, disse: e se nós colocássemos uma ilha a mais de 200 quilômetros da costa, porque é fora das águas territoriais brasileiras, uma grande estação de rádio comunicando o que está acontecendo no Brasil? Todos ficaram meio estonteados com aquela proposta alucinante do Breno. Ele era sempre assim. Eu nunca vi uma pessoa que tivesse tanta propriedade para dizer um palavrão. O palavrão do Breno aparecia como aquela palavra necessária para aquele momento. Era uma figura ímpar, era um mosquito elétrico, estava em todos os lugares com uma lucidez extraordinária. O Breno se foi. Eu gostaria de dizer alguma coisa também sobre Mariane. Acho que não é justo a gente falar só do Breno e não falar da sua mulher. Mariane é uma linda mulher, uma mulher doce, que acompanhava o Breno e naqueles momentos mais difíceis, naquelas alucinações de Breno, ela sempre tinha uma palavra meiga, uma palavra sábia, uma palavra profunda. Mariane estava presente, era um contraponto afetivo, ameno, belo, doce, aquela figura do Breno. A última palavra que Mariane disse antes de Breno morrer, quando o desastre estava acontecendo. O jovem que estava no carro e que contou isso depois. Breno sempre dirigiu muito mal, tinha muito medo de andar com o Breno de automóvel. Ele era um péssimo volante, sempre dirigia muito mal. A última palavra de Mariane, que a gente ouviu outras vezes, foi dizer: cuidado, Breno. E o choque se deu. E Breno e Mariane morreram. Olhando os sermões de Breno, eu observei que ele tinha alguns temas que eram recorrentes nos seus sermões. Ele falava muito sobre ressurreição. Tanto que o livreto que eu tenho na mão, que coloca uma série de sermões do Breno, foi intitulado Ressurreição. Ele tem um sermão que ele diz assim: eu vou ter que morrer.
E quando eu morrer, daqui a alguns anos, ninguém vai se lembrar mais de mim. A minha igreja de Juiz de Fora não vai se lembrar do Breno, não vai se lembrar de muitas outras coisas. Acho que o Breno se enganou. A igreja não só de Juiz de Fora, mas a igreja se lembra do Breno, porque ultrapassou o seu tempo. Um outro tema recorrente é a esperança. Um tema muito forte na vida do Breno é o reino de Deus. Mas acho que o tema que marcava realmente a figura do Breno era discipulado. Ele falava sobre discipulado. Eu vou ler um pequeno trecho que ele diz assim, um sermão que ele pregou na Semana da Unidade aqui em Juiz de Fora, em 1971. Ele diz assim: estamos ouvindo um convite. Nós podemos ser verdadeiros discípulos hoje e agora. Ninguém pergunta quem somos, nem tampouco que fomos ou seremos. Ninguém pergunta se somos praticantes ou não, se somos interessados em religião ou não, se somos católicos ou protestantes. Que cada um seja o que for e faça o que entender. Se formos verdadeiros discípulos, o futuro dirá o que podemos e o que devemos ser e o que fazer. Discípulos são pessoas que se encontram na convivência de Jesus. O que os distingue de outras pessoas é que ele está em seu meio e que eles podem ser suas testemunhas. Eu gostaria que o Padre Jânio estivesse aqui. Eu, quando estava pensando nesta manhã, eu estava pensando no Padre Jaime, e recolhi do Padre Jaime um trecho que ele leu quando se comemorou os 7 dias da morte do Breno, no sermão que ele fez na missa do sétimo dia. E o Breno e o Padre Jaime disse assim: parece que foi necessário que ele se fosse, para que, de repente, pudéssemos descobrir o quanto representava para nós. Parece que foi necessário que a fragilidade daquele corpo se despedaçasse, para que se pudesse resplandecer com ele todo o fulgor, o fogo que ardia dentro do Breno. Não era ele que vivia, era o Cristo nele. O Cristo caracterizado por Bonhoeffer como homem para os outros. Por isso aquela transparência, por isso aquela disponibilidade total. Cada um de nós pensava que Breno vivia só para nós. No entanto, ele era tudo para todos. Era totalmente dedicado à sua comunidade, a qual amava profundamente. Cristo vivia nele. Por isso sua palavra era tão vibrante, sua comunicação era tão irresistível. Não era ele que falava, mas era o Espírito do Senhor, como todo profeta. Breno era a boca de Deus, a voz do Senhor. Tudo nele era a voz que clamava. Ele termina dizendo: não é verdade que nosso coração ardia quando ele falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Cantar, nos prepara para escutar a palavra de Deus.
Nós vamos escutar agora a palavra de Deus, como o professor Jeter falou, citando o Padre Jaime, o Breno era a voz de Deus. Essa voz de Deus continua a nos falar e pedir de nós o mesmo discipulado. Esse discipulado novo que essa semana nos mostrou tantos caminhos importantes, necessários, urgentes desse tempo de desamor que nós temos que trilhar. Então, com a mesma veneração, o mesmo coração de discípulo aos pés do Senhor, tantas vezes o Breno leu e foi a essa palavra. Nós queremos agora estar assim também, para escutar da palavra da professora Tereza Leite, a palavra de Deus, uma palavra que o Breno meditou e proferiu uma pregação para nós. A fé é um modo de possuir desde agora o que se espera, um meio de conhecer realidades que não se veem. Foi ela que valeu aos ancestrais um bom testemunho. Pela fé também, Sara, apesar da sua idade avançada, foi tornada capaz de ter uma posteridade, porque teve por fiel o autor da promessa. Foi também por isso que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu uma multidão comparável à dos astros do céu, inumerável como a areia da praia do mar. Daqueles que anunciam boas novas. Esta palavra do profeta Isaías, proferida para um povo em cativeiro. Se nós hoje lembramos um servo de Deus que também anunciou a sua palavra profética numa época de cativeiros. Cativeiros políticos e cativeiros institucionais. A palavra que nós queremos meditar é a palavra deste profeta. Por isso, queremos acompanhar esse texto que todos têm em mãos. Ele contou que tinha ganho de presente, vindo para ele de Recife, uma imagem do Cristo. A imagem tinha sido feita por um presidiário político. E ele me disse: sabe, Tereza, pela primeira vez eu vejo uma imagem, vejo uma cruz, que para mim significa realmente o Cristo como eu o imagino. Magrinho, miudinho, mas forte como um cipó. Após a morte do Breno, sempre me vem à memória essa palavra dele sobre o Cristo. E eu chego hoje a dizer que o Breno, para quem o conheceu, também mais ou menos era isso. Como disse o pastor Jeter, era um mosquitinho elétrico, um cipó. E eu trouxe a cruz para colocar aqui na mesa, está presente hoje, que foi a minha herança material do Breno. E eu quero pedir nesse momento que essa fortaleza de cipó que ele viu no Cristo, e que eu e todas as pessoas que tivemos a oportunidade de conviver com ele, sabemos que também ele era resistente que nem cipó, magrinho, miudinho e elétrico.
também que aquela esperança, que aquela vocação para ser alegre, que aquele humor que hoje várias vezes ficou patente aqui em tudo que foi dito dele e sobre ele, eu peço a Deus que isso esteja cada dia mais forte na gente, cada dia mais firme em cada um de nós. E que essa resistência do cipó, que ele dizia, Cristo teve, e que hoje a gente também sabe que ele teve, que essa resistência passe um pouco para a gente. Que Deus seja louvado. Nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podemos assentar, estamos no finalzinho. A professora Beatriz. Eu cantarei uma vez, as pessoas que conhecerem podem cantar logo depois, e é uma melodia fácil de ser aprendida. E eu pediria aos pastores e os representantes das igrejas aqui presentes que estendessem suas mãos sobre a comunidade. A bênção de Deus de Sara Abrão e Agar, a bênção do Filho nascido de Maria, a bênção do Espírito Santo de amor, que cuida com carinho, com